Nesse instante, um dos homens mais livres do mundo tem sua alma acorrentada. O pirata que desafiou o céu, que jamais se submeteria a alguém, agora se curva diante da essência da dominação. O riso se transformou em desespero. O desejo, no mais absoluto pesadelo. A chama da rebeldia virou um pacto eterno de condenação. Sua espada, que se ergueu em proteção à sua família, agora aponta contra aqueles que ele mais ama. Sobre Rox de Shebek, ergueu-se Imu-sama, o soberano absoluto, capaz de dominar até mesmo a vontade daqueles que ousam desafiar o mundo. Mas esse pirata jamais cairia sem lutar. O capítulo 1164 de One Piece foi incrível e tivemos revelações fantásticas. O verdadeiro significado dos D foi finalmente confirmado. Sabemos do paradeiro de Tite e sua mãe, a verdadeira essência de Imu, a promessa de Davy Jones, o fracasso e a força absoluta de Dragon. Kuma se torna a figura mais importante de God Valley e para o futuro da obra. Garp possui a voz de todas as coisas. São muitas revelações bombásticas em páginas repletas de ação que culminam na batalha mais importante e épica de One Piece. Tudo isso e muito mais você vê agora. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês o review do capítulo 1164 de One Piece, que você já sabe, foi um espetáculo. E por isso eu já te peço aquele like, tá? Fiz um review com muito carinho, muito amor, muita dedicação e eu espero que você aí goste. E se por acaso não é inscrito no canal ainda, cara, se junte a essa tripulação e vem com a gente navegar pelos mares de One Piece com o Chapéu de Palha. Sem mais delongas, simbora que tem muita coisa boa pra falar desse capítulo. O capítulo 1164 de One Piece, intitulado O Sangue dos Davy, se inicia exatamente onde o último parou. Rox de Shebek sendo transformado em demônio através dos poderes de Imu-sama. 5 lendas são testemunhas da verdadeira força do mundo e da coragem de Davy de Shebek. Não subestime os humanos, seu monstro. Essa é uma frase que, somada a essa outra, se referindo a Munerona como uma coisa fumacenta, contribui para a ideia de que Imu não seja de fato um homem, mas sim uma criatura maligna, um verdadeiro demônio. Muito se especula sobre sua verdadeira face, mas pode ser que isso que vemos é a sua forma original, uma sombra personificada. Mas o que mais se destaca aqui é que diante da morte, Shebek luta contra o controle de Imu e desafia sua autoridade. Davy D. Jones era o rei do mundo. Essa menção abala as estruturas do mundo e, claro, de Imu-sama, que nega veementemente essa afirmação, mas a reflexão acerca disso tudo é muito interessante, porque se Davy Jones era mesmo o rei do mundo antes do século perdido e Imu-sama usurpou seu trono, faz muito sentido o Barba Negra pensar que ele deve tomar o que é seu supostamente por direito. Se o trono vazio era de seu antepassado, ele é o herdeiro. Então seu objetivo de conquistar o mundo não é só uma maneira de se tornar o homem mais poderoso de todos, mas também de tomar de volta o que pertencia à sua família. O Oda está legitimando e fortalecendo o objetivo do Barba Negra, porque além do que o próprio sofreu em God Valley, que já seria motivo suficiente para buscar mudar o mundo, Tite também carrega em sua essência e seu sangue a vontade e a promessa de seus ancestrais, que sofreram por culpa de Imu. Uma figura que talvez sente no trono que pertencia a Davy Jones. Apesar de ter uma vibe muito pirata, é possível que Davy Jones seja na verdade o rei do reino antigo. Mas essa dinâmica aí, entre ele, Imu e Joy Boy ainda precisa ser melhor explicada. Porque ela segue mais interessante do que nunca devido a esse capítulo e às palavras de Shebek. Ele constata o que nós leitores já sabíamos. Imu vive em medo constante, escondido nas sombras. Mas agora ele traz uma explicação além do que a gente já sabia. Ele sabe que um dia alguém irá cumprir a vontade de Davy. Seria essa a vontade dos D?
Isso nos leva diretamente ao evento cronologicamente mais antigo do Shebek em One Piece, a invasão no Salão das Flores perante Imu-sama. Ele sabe que não pode fazer nada naquele momento, mas promete que irá voltar, assim como Davy Jones provavelmente prometeu há séculos e séculos atrás. A vontade dos Davy é isso. É retomar o trono do mundo, a promessa que atravessa gerações e hoje queima dentro de Marshall D. Tate. E talvez tenhamos finalmente revelado um dos segredos mais antigos de One Piece, mais de 25 anos atrás. Lá no capítulo 154 é onde temos pela primeira vez a menção direta feita pela doutora Kureha à vontade dos D, onde ela diz que ela ainda permanece viva. E de fato, 25 anos depois da sua publicação, ela permanece. Isso somado à fala de Shebek nos leva a crer que sim, a vontade dos D é a vontade de Davy Jones, de destronar Imu-sama e mudar esse mundo para sempre. Mas ela é uma das vontades do D. Não todas, e eu vou explicar. Até porque, cara, o D não pode significar Dave, porque o nome do cara é Dave D, Dave D. Então, seria Dave. Então o significado da sigla D ainda está oculto, mas é aí que entra a próxima fala do Shebek, que reforça a ideia de serem duas vontades dos D que são diferentes, mas buscam o mesmo objetivo, não apenas uma. De quem você tem mais medo? Davy Jones ou Joy Boy? Essa sentença implica que algum dos dois definitivamente vai ser o responsável pela queda de Imu, como se a vontade de algum deles dois ali, Joy Boy ou Davy, fosse mudar o mundo. Então é provável que a vontade dos D tenha o mesmo objetivo de destronar Imu, mas seja bifurcada em torno de dois conceitos diferentes. Temos duas ascendências capazes de mudar o mundo provinda de dois Ds. Uma é através de Joy Boy e Luffy, que representa o Sol, a vontade dos D de Dawn, que significa o amanhecer. E a outra através de Davy Jones, o Barba Negra, que representa a escuridão, a vontade dos D de Dusk, que significa o anoitecer. Às suas próprias maneiras, ambas as vontades, que na verdade seria traduzida só como a vontade dos D, busca libertar o mundo da tirania de Imu, mas no caso de Joy Boy e Luffy, o Sol é destruir o trono e viver em liberdade. No caso de Davy Jones e Barba Negra, é assumir o trono e se coroar como o soberano do mundo. Só que a gente já sabe quem vai se sobrepor a quem, afinal de contas, uma das últimas palavras do glorioso Barba Branca é: você não é ele. O homem que Roger espera definitivamente não é você, Tite. Inclusive, perfeita a condução dessa sequência de painéis, onde a frase do Shebek denota que um Davy cumprirá a tal promessa, e se conclui no pequeno Davy D. Tite nos braços de sua mãe. O mais importante aqui é que o Shebek sabe que o fim de Imu vai chegar através de uma vontade herdada e sabe também do medo que ele sente disso. Ele receia tanto o retorno de Joy Boy ou Davy Jones que agora a gente entende melhor porque lá no capítulo 908, junto da figura cortada da nova Poseidon, temos cartazes de Luffy e Tite fragmentados, Joy Boy e Davy Jones. Eles nunca aparecerão novamente, mas ele teme que eles vão. Acho importante notar que o Imu praticamente reproduz a conclusão das poesias do primeiro e do segundo mundo nos textos de Harley. Aqueles dois nunca mais irão mostrar as caras. Aqueles dois nunca mais irão se encontrar. Será que a promessa a ser cumprida é essa? O reencontro entre as figuras que representam Davy Jones e Joy Boy? Porque se for isso, eles com certeza se encontrarão novamente. E o Oda foi tão inteligente aqui que a resposta do soberano já é o prenúncio da sua queda. Pare de sonhar, mas lá no capítulo 225, o Barba Negra já trouxe a resposta para isso. O sonho dos homens nunca tem fim. O irônico é que todas essas revelações e cenas se sintetizam perfeitamente quando voltamos ao capítulo 100 de One Piece, com a introdução de Monkey D. Dragon e a icônica frase de Goldie Roger.
Existem 3 coisas, Imu, que nunca podem ser interrompidas. O sonho dos homens, eles não vão parar de sonhar. O fluxo do tempo, que sempre traz as mudanças que você teme. E a vontade herdada, que é a mensagem do passado que funciona como uma força que trará a sua queda. 3 elementos que, sem sombra de dúvidas, levarão o soberano desse mundo, seja através do novo Joy Boy ou pelo novo Davy Jones, ao seu inevitável fim. Que não será agora. Imu intensifica os poderes do Dome Reverse e passa a controlar as ações de Rox. Antes de dominá-lo por completo, Imu diz ter achado guerreiros poderosos, comenta que Harold é alguém fácil de ser manipulado e só então reforça seu controle sobre Shebek. Aqui, parece que a técnica de reversão funciona melhor quando o alvo está abalado de alguma forma. Ele pega o Rox no capítulo anterior, no momento que fala de sua mulher e de seu filho. O pirata resiste, mas fica novamente furioso quando Imu fala de seu melhor amigo, e então acaba sendo dominado por completo. Parece que a vulnerabilidade emocional é um recurso para fortalecer o uso do Dome Reverse. Até a utilização do Haki varia dependendo da emoção da pessoa, né? Como a gente já viu, cara, com Katakuri, a própria Big Mom e também o Kaido. Então o Imu parece jogar com o sentimento do Rox para completar sua habilidade. Agora, acabe com o sonho dos Dave. Extermine-os com suas próprias mãos. É realmente incrível esse painel de um Dave D ser tão impactante, ganhar ainda mais relevância com o tempo e existir há mais de 23 anos. O sonho dos Dave segue muito forte. Mas no momento, Shebek tá maior, sua capa se tornaram suas asas negras, ainda mais poderoso do que já era e parte para cima de seus companheiros. Com uma perfurada em um rápido movimento, Kaido é lançado para fora do combate. Big Mom, que até pouco tempo estava querendo se vingar do dragão por ter roubado sua fruta, parte para cima do Shebek em defesa do garoto. Com apenas um golpe, Lilin é arremessada contra a montanha e Rox avança em direção à Barba Branca. Edward Newgate reconhece a ameaça à sua frente e se prepara para a colisão. As duas lendas se enfrentam em um breve choque de forças absolutamente insano, a ponto de romper uma das 2 montanhas principais de God Valley. Respeitem demais o Barba Branca, capaz de dar um clash nesse nível monstruoso com um Shebek bufado gigante no Dome Reverse. E detalhe, com só uma mão. O Rox desce a lâmina na sua direção como se fosse um martelo e ele responde com um soco, ao invés de usar a sua própria alabarda. E esse é um detalhe curioso, bem curioso. O Newgate começa o seu ataque com a Murakumogiri na direita, prepara o golpe com os 2 braços, mas finaliza com apenas uma mão enquanto segura sua alabarda na esquerda. E eu achei esse detalhe da movimentação de ataque dele muito curioso, porque quando foi com o Roger, ele usou lâmina contra lâmina, as 2 mãos e partiu os céus. Nesse momento, ele só vai com uma mão mesmo tendo preparado as 2 para o ataque, e não usa a Murakumogiri mesmo que tenha iniciado seu ataque com ela. A sua postura parece mais defensiva nesse momento, parece até que tem uma breve hesitação, porque ele recusaria usar a sua lâmina nesse momento. Será que talvez ele não quisesse usar tudo que tem contra seu amigo e capitão? O que importa é que foi um baita porradão extremamente irado entre os dois, mas eu também fiquei curioso e quero perguntar pra vocês aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, porque quando eu bati o olho de primeiro eu falei, irmão, pelo amor de Deus, que clash fantástico, e logo na sequência, quando fui analisar com mais calma, eu fiquei, cara, sospeitoso. Por que evitar, né, se recusar de usar a Murakumogiri naquele momento? Enfim, Shebek segue avançando contra sua vontade e o caos continua a se propagar por God Valley. Será que com essa montanha rompida a gente vai ter a revelação do que são os recursos naturais tão importantes que tem na ilha, mencionados tanto no capítulo 1095 quanto no 1158? Eu tô muito curioso para saber sobre eles e queria uma resposta ainda nesse flashback.
Outra coisa que a gente pode especular é o seguinte: será que God Valley vai mesmo virar Thriller Bark, então, ó, só com uma pilastrona aí que virou mais ou menos, né? Será que God Valley, então, é a ilha onde o Shanks e o Mihawk se encontraram? Onde o Olhos Gavião diz, acampando nessa ilha? Que descuidado. Acredite se quiser, essa é uma teoria bem antiga, tá? E é bem provável que a gente veja mais gente falando sobre ela por causa aí dessa montanha ter ralado e agora ter sobrado só uma, como nessa ilha que eles se encontram. Eu particularmente acho que Thriller Bark é uma parte de God Valley, mas que essa outra montanha aí, meu irmão, não vai demorar muito pra cair por terra também. Mas Thriller Bark ser um fragmento de God Valley eu acho muito maneiro. O Oda nos mostra a fuga de alguns Tenobitos e esse aqui é muito provavelmente o Sant Rosward novo, o pai do San Carlos. É a cara cuspida, escarrada e literalmente catarrenta daquele nojento. Rayleigh e a galera estão fugindo, mas o detalhe para não deixar ninguém confuso é que esse feioso alado aqui é um membro da tripulação do Roger chamado Doringo. E essas asas negras não tem nada de Dome Reverse, tá? Na verdade elas fazem parte da jaqueta que ele usa, não é uma parte de seu corpo. Então ele é só um humano normal, tá? Só que o que importa de verdade nesse painel aí, nessa página, é o tarô. Pirata do Roger que tá levando um baú que virou um berço sobre sua cabeça com as onomatopeias de alguém dormindo. Esse homem feio demais foi o responsável por saquear o tesouro mais valioso que Roger vai conseguir em God Valley, o pequeno Shanks. Curiosamente, no painel em que o tarô tá mais visível de toda a história de One Piece, o garoto tá bem presente na sua frente. Então somos levados a uma sequência que eu aplaudo de pé. O único painel do Dragon nesse capítulo é dedicado à sua frustração, à incapacidade de salvar uma única criança. E esse é um paralelo claro com o Luffy em dois momentos-chave para o seu desenvolvimento. O primeiro é em Sabaody, quando ele se lamenta por não ter sido capaz de salvar um único amigo sequer, tal como o Dragon não foi capaz de salvar um único bebê. E o segundo, e ainda mais impactante, é em Amazon Lily logo após perder Ace em Marineford. A posição dos dois é exatamente a mesma, e mais importante do que isso, o impacto neles tem pesos equivalentes no que tange as suas jornadas. Claro que o Luffy sofreu mais por perder um irmão, mas o que eu me refiro aqui é a mudança na maneira de enxergar o mundo. Dragon se reconhecendo fraco é um paralelo muito claro ao Luffy se julgando insuficiente. Ambos são pontos de virada fundamentais para os personagens. Na Guerra de Marineford, o Luffy viu como o mundo é muito mais poderoso do que ele imaginava e sofreu um verdadeiro choque de realidade com a morte do Ace. Na Guerra de God Valley, Dragon viu a verdadeira justiça desse mundo e isso se tornou o ponto de inflexão do personagem. A partir daqui, sua visão de realidade muda. Ele entende mais do que nunca a força e a crueldade do governo mundial. Se ele não mudar, nada vai mudar. Nas duas ocasiões, ambos têm 17 anos, participam de uma guerra absurda e falham em suas missões. Uma falha muito importante que culmina na quebra de realidade deles e no início de uma nova missão e visão de mundo. Inclusive, o Luffy já teve o seu momento de eu sou fraco, eu não consigo e ascendeu ao Imperador dos Mares, né? Como o auge dele ao despertar a Hitohito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol. O Dragon tá tendo agora, na nossa visão em God Valley, o seu momento de maior fracasso. Só que o ponto máximo, o auge do personagem, ainda não foi mostrado pra gente. E esse momento vai chegar. Nas proximidades, os futuros revolucionários Ivankov, Kuma e Ginny conversam sobre escapar, mas o meio bucaneiro sente a necessidade pungente de salvar ainda mais pessoas. O Kuma insiste em continuar as buscas, sem saber que a próxima vida que ele salvaria levaria à morte de muitas pessoas. Mas aí não dá pra colocar na conta dele também, né? Pelo amor de Deus. Os Piratas Rocks, ou melhor, os ex-Piratas Rocks, seguem batalhando pelos tesouros da região. Chique dá uma sova no Ganzui, John tá vivo e provavelmente vai sair daí com uma boa quantidade de baús. Mas é a página seguinte que rouba meu fôlego. De uma maneira muito rápida, Rocks de Shebeck surge através das árvores como um gigante. Eri está indefesa ao carregar seu filho nos braços, sofrendo pelo reencontro tão precoce. Ela olha para Rocks e é consumida pela agonia.
me desculpa. Para me salvar, você se encontrou com ele. Ainda era cedo demais, não é? Cedo demais. Aqui ela provavelmente está se referindo ao plano do Shebek. Ele mencionou que precisava de 2 Akuma no Mi e dos gigantes congelados da Galela para realizar o seu objetivo. O Shebek chegou cedo demais para vencer o mundo. Gold Roger também. Mas agora, Ares se desespera e parte num avanço fatal em direção à costa de God Valley, onde a marinha prepara uma morte terrível, mas muito menos dolorosa do que encontrar seu fim nas mãos do seu amor. Os canhões estão apontados. Rox se ergue sobre Ares como o algoz de sua própria família. As balas voam em direção à mulher e sua criança. A foice da morte se aproxima pela frente e pelas costas, mas a esperança em forma de criança mergulha pelo lado. Quando o Finn estava prestes a encontrar Ares e Teach, Bartholomew Kuma põe sua própria vida em risco para estender suas mãos da libertação e salvar mais 2 inocentes. E desse momento surgem questionamentos muito interessantes, além de correlações fortes que a gente precisa fazer aqui. Primeiro, para onde Teach e Ares foram enviados? Para Luluze, onde ela estava querendo ir, algum lugar aleatório em todo o mundo, talvez para uma região segura, até mesmo em God Valley, onde o Kuma vai se reunir ali com uma galera para depois libertar mais gente, perguntando onde eles querem ir. Esse momento é um bom indicativo de que a Ares vai permanecer viva com o Teach durante um bom tempo. Então ela própria pode ser a fonte de informações sobre o Shebek e seus sonhos, os segredos do mundo, Dave Jones e diversos outros elementos que o Barba Negra parece ter conhecimento, cuja fonte até então ainda era um mistério para nós. Ela viva pode justificar o plano de vida tão bem traçado que o Teach tem desde que era uma criança. Isso também reforça a ideia de que a Yami Yami no Mi, conquistada pelo Barba Negra a todo custo, era uma das frutas requeridas para Shebek derrotar Imu-sama. A outra provavelmente é a de Nika. Então a soma dos dois pode ser a chave para a queda desse soberano. Ares permanecer viva é muito intrigante. Mas, e depois? O que aconteceu com ela? Morreu? Tá viva em algum lugar? Cara, no meu próximo vídeo, talvez amanhã mesmo, tá? Ou ao longo da próxima semana, eu vou trazer uma breve teoria sobre isso, que vocês vão gostar. Eu acho insano pensar como as ações de God Valley reverberam tão forte em tudo que a gente viu atualmente na história de One Piece. O Kuma salvando o Barba Negra indiscriminadamente é a prova de que a balança desse universo pesa para todos os lados. O Dragon salva o Kuma, que salva seu filho. O Kuma salva o Barba Negra, que sequestra sua filha. O fato do Dragon ter salvado o Kuma e o Kuma ter salvado o Barba Negra implica que, indiretamente, uma ação do Dragon salvou o grande rival de seu filho. Só que ao mesmo tempo o Dragon também salvou o Shanks, né? Que é rival do Barba Negra e é o homem responsável por hoje o Luffy estar vivo. E é por isso que no Salão das Flores, lá em Marejoa, Imu-sama tem uma borboletinha ali, né? Na ponta do dedo dele. Porque o efeito borboleta em One Piece é coisa de maluco. No fim das contas, tá? Tanto o Dragon como o Kuma só estavam fazendo uma coisa que reflete e ecoa com força no exército revolucionário nos dias de hoje. Eles estão lutando pela justiça. Simplesmente salvando pessoas inocentes. O Kuma manteve viva a linhagem do Dave Jones. Ele salvou o Barba Negra e também salvou o Luffy. Se a batalha final for entre o sol e a escuridão, entre o dawn, o amanhecer, e o dusk, o anoitecer, a gente precisa agradecer a esse homem religioso maravilhoso que é Bartholomew Kuma. Outro detalhe curioso é que assim como Kuma tem o Hand of Liberation, Barba Negra tem o ataque Liberation. O momento do Kuma ficar frente a frente com o Jay Garcia já passou, porque lá tinha 2 montanhas ainda, agora só tem uma. Então aquela conversa de espere Rox, saia da minha frente Roger, que a gente vê lá no capítulo 1096, também já aconteceu. E assim, a última visão do Barba Negra em God Valley é o seu pai numa forma demoníaca, partindo em busca de tirar sua vida e também de sua mãe. Ele ainda tem toda essa questão do corpo estranho para ser trabalhado, isso com certeza. Mas se Oda virasse para mim agora, olhasse nos meus olhos e falasse que ele não dorme, porque quando fecha os olhos, lembra dos traumas de God Valley, eu já compraria a ideia.
Tamo no meio de uma ficção maravilhosa ali, e esse absurdo seria só uma forma exagerada de representar a dor, o sofrimento e as marcas que ele carrega. Ai, mas fisiologicamente é impossível. Segura um pouco. Depois da fuga de Aerys e Teach, Imu ordena que Rox the Shebeck destrua todos os presentes em God Valley. Detalhe, não ficou muito claro se o Imu percebeu que o Kuma salvou Aerys e Teach, ou se ele acha que naquele momento, com as explosões da marinha e também com o ataque de Shebeck, os dois encontraram seu fim. Dessa forma, Imu interpretaria que não fugiu nenhum Dave D de God Valley, porque simplesmente o Shebeck vai acabar morrendo na mesma região. Então, no detalhe ali, o Kuma pode ter feito toda uma mudança que não foi percebida nem pelo Imu. Agora, a chacina antes cometida pelos Dragões Celestiais é feita pelas mãos de Rox, mas completamente dominado pelo maior dos Tenryubitos. Na ilha, há mais vidas a serem apagadas. A marinha pede o retorno de Garp. Os tripulantes de Roger se preocupam com ele e esse Tenryubito vagabundo, mano, continua escagalhando tudo aí, chutando o marinheiro de graça. Esses caras são uns lixos. Detalhe aí pro ovão do Roger no Oro Jackson, né? Esse detalhe aí, por mim, não passa despercebido. Não sei por você, mas pareceu o ovo do Roger, eu estou de olho. Mas independente da rápida retirada em todas as frentes, ainda há o que ser feito na ilha. Monkey D. Garp e Gold Roger puxam ar e gritam a plenos pulmões chamando por Shebeck. Imu sente algum tipo de desconforto com a ação de Rox, que se coloca frente a frente com seus maiores rivais. Garp pergunta sobre sua forma. Roger protege seus próprios companheiros. Nenhuma palavra sai da boca de Shebeck, mas a mensagem, através da voz de todas as coisas, uma habilidade que agora sabemos que Garp e Rox também possuem, chega no pirata e no marinheiro. Aqui, a gente tem o momento mais emocionante de todo o capítulo. O Oda construiu um personagem fascinante, fantástico, prometendo tudo e sendo capaz de entregar ainda mais. O Shebeck cativou todos os leitores e teve uma aceitação do público de uma maneira que nunca teve igual, mas a gente sempre soube qual seria o seu final. Rox se ergueu como um titã, cujo carisma transborda as páginas do mangá, um dos personagens mais queridos nessa obra tão amada. Ô Shebeck, você vai fazer falta. Mas enquanto sua presença estiver nos capítulos semanais, a gente vai fazer questão de aproveitar ao máximo o que você tem a oferecer. Aos prantos, o lendário Rox the Shebeck suplica a Roger e Garp que tirem sua vida. O Dave joga todo o seu orgulho de lado porque entende que nessas condições ele pode ser uma arma a ser usada contra todos e principalmente contra sua família. Ele chegou muito perto de matar as duas pessoas que ele mais ama. Foi por um detalhe do destino que não teve o sangue de sua mulher e de seu filho escorrendo pela lâmina de sua espada. O sangue dos Dave. O Shebeck não quer morrer, muito longe disso. Ele não quer deixar de viver num mundo ao lado de Aerys e Teach, mas ele reconhece o perigo absurdo que ele, dominado por Imu-sama, representa. Com o olhar, dilacerado e o coração destruído, ele grita sem ser ouvido como quem rasga o próprio destino. Me mate. Por favor, me mate. Essa é a súplica final de uma lenda. Um homem que desafiou os deuses e, no fim, implora pela própria ruína para proteger o que lhe resta de humanidade. É muito doloroso saber que a conclusão de um personagem tão fantástico se aproxima. O próximo capítulo promete ser um dos confrontos mais épicos, se não o mais lendário de todos os tempos dentro das páginas de One Piece. O instante em que a história se curva diante de 3 nomes que moldaram e enfrentaram o mundo. Rox the Shebeck, Monkey D. Garp e Gold D. Roger. Uma batalha que esperamos ver por muitos e muitos anos e finalmente está diante dos nossos olhos. A conclusão desse lendário embate é certamente o fim de uma era. Que capítulo bom, pelo amor de Deus. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1000+164 de One Piece. E pelo amor de Deus, cara, que capítulo fantástico.
Que construção maravilhosa o Oda vai fazendo pra resolução de Shebeck, que a gente já sabia qual era, mas tá tentando negar. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa, como é bom estar vivo para acompanhar One Piece e viver na mesma época que Eiichiro Oda. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, espero que esse review tenha sido do seu agrado, que tenha acrescentado alguma coisa a esse capítulo que foi tão fantástico. No mais, aquele like ajuda pra caramba de coração, se inscreve no canal também e óbvio, aparece no domingo que aqui tem live semanal, cara, todo domingo a gente tá lá religiosamente pra falar sobre essa obra que eu e você amamos pra caramba, beleza? Então é isso, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo e mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. É isso galera, valeu, One Piece é bom demais, pelo amor de Deus!